terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023, e com a calmaria no mercado brasileiro de trigo neste início de ano, que é comum para esta época, nós vamos falar hoje sobre um estudo divulgado nesta semana pela Universidade Estadual do Kansas, nos Estados Unidos, que visou identificar o impacto das mudanças climáticas sobre a produção de trigo na região das grandes planícies da região do país, dos Estados Unidos. O estudo apontou que a mudança climática, que a combinação entre o calor, o clima seco e o clima ventoso, vem crescendo, veio aumentando nesses últimos 40 anos, que foi o período analisado pelo estudo, e se tornando cada vez mais intensa. Neste último ano, no ano passado, essa combinação, essa ocorrência dessas intempéries climáticas foi recorde, foi ainda mais extrema nos registros meteorológicos, o que comprometeu a safra do trigo na região no ano passado. Em muitas regiões do Kansas, os produtores colheram com uma produtividade, uma produção abaixo da média e chegaram a abandonar algumas áreas devido às perdas. Este estudo mostrou que o futuro, ou seja, os próximos anos, tendem a ser ainda mais extremos, com as combinações entre calor, seca e vento cada vez mais comuns e cada vez mais intensas. Isso porque a mudança climática deve persistir pelos próximos 25, talvez 75 anos, conforme o estudo, o que indica para a urgência na resolução desses problemas de uma maneira agronômica, de uma maneira nos estudos das sementes dos cultivares, para que se possa seguir produzindo tanto trigo quanto outros grãos, mas neste caso específico o trigo. O estudo apontou que para cada 10 horas de ocorrência de calor, de seca ou de vento, a produção naquela região atingida cai 4% em números, em volume produzido no final da safra. E o estudo alerta, portanto, para esta urgência na definição, na descoberta, na criação de novas variedades de semente resistentes a essas condições, o que vem se tornando um debate cada vez mais comum. A gente pode pegar, por exemplo, a safra aqui do nosso vizinho, a Argentina, que neste último ano, nesta safra atual, teve uma quebra significativa. A produção da Argentina, a produção de trigo, fica por volta de 12 milhões de toneladas, enquanto a expectativa inicial era de cerca de 22 milhões de toneladas, o que indica, portanto, para essa quebra significativa devido à estiagem severa e prolongada durante boa parte do desenvolvimento e a ocorrência de geadas num período tardio, num período final do desenvolvimento, o que foi bastante prejudicial à cultura por lá. O Brasil também enfrenta os seus problemas em relação ao clima seco, em relação à falta de variedades disponíveis para a produção, portanto, essas discussões são cada vez mais comuns. Não à toa, no último congresso da indústria do trigo, realizado pela Associação Brasileira da Indústria do Trigo, em Foz do Iguaçu, um dos temas mais discutidos nos painéis de debate foi justamente a produção de um trigo transgênico, de uma variedade resistente à seca, o que também, de outras maneiras, é produzido de uma maneira não transgênica, de uma maneira convencional. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, desenvolve também as suas tecnologias para produzir trigo em ambientes mais hostis ou menos propícios para essa cultura, e o Brasil visa, dessa maneira, aumentar a sua produção, se tornar autossuficiente, menos dependente das importações. O Brasil importa muito trigo da Argentina. Esta quebra, como eu falei, afetou as importações, ou melhor, o potencial de exportações da Argentina, portanto, vai afetar a forma como o Brasil se abastece de trigo. O Brasil vai precisar buscar trigo em outros países. Os Estados Unidos vêm com esses problemas de safras e seria uma alternativa, mas não será talvez capaz de atender a toda a demanda do Brasil. E assim aparece o trigo da Rússia. O país russo, ou melhor, a Rússia colheu uma safra recorde neste ano e tem um excedente de exportação muito grande e não vem exportando num ritmo adequado para escoar toda essa sua produção. Portanto, vai ter sim bastante trigo. Isto é um fator de pressão baixista no cenário internacional, com certeza afeta os preços aqui no Brasil, mesmo que agora, neste período de entre-safra e principalmente de início de ano, o Brasil esteja com uma produção, uma negociação mais lenta, uma vez que a indústria está bem abastecida e os produtores voltados às safras de verão. Mas todas essas discussões vão se tornar cada vez mais comuns daqui para os próximos anos
e daqui para os próximos meses, uma vez que o Brasil tem essa necessidade imediata de abastecimento para o consumo, para a alimentação da população. Para mais informações, você pode acessar safras.com.br, baixar o aplicativo da Agência Safras e inscrever aqui no canal de Safras e Mercado no YouTube. No canal da Safras e Mercado, no site, ou melhor dizendo, no site da Safras e Mercado, você pode pedir um demonstrativo da plataforma Safras, uma plataforma com todas as informações, tanto do trigo quanto de outras commodities agrícolas que impactam no mercado agropecuário.